Para dar início às atividades da Campanha Nacional de Mordomia Cristã 2024, nós convidamos o presidente do Conselho Geral da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, pastor Onésimo Ferreira da Silva. Ele estará ministrando a nós sobre o tema Unidos em Mordomia. Deus abençoe. Graça e paz a todos os irmãos, irmãs, avivalistas. É uma alegria imensa poder falar-lhes, abrindo o que para nós é um mês especial, pois é o mês da mordomia cristã. Desde 2016, Deus colocou em nosso coração que tivéssemos um mês dedicado a este tema, pois somos mordomos de Deus, fomos convocados, chamados por Deus a participarmos da administração, do cuidado com tudo aquilo que Deus confiou a nós. Este tema do ano Vivendo em Unidade nos faz pensar que este mês também nós estamos unidos em mordomia. Eu trago para a nossa reflexão um texto da Palavra de Deus, livro de Salmos, Salmo 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Leio esse texto porque Jesus fez menção a este salmo, também se referiu ao Salmo 135 para fazer uma crítica à nação de Israel. A nação de Israel estava com o coração endurecido e Jesus disse, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. E é muito importante olharmos para este salmo, porque ele revela um mistério que oferece para nós uma possibilidade de ressignificarmos a nossa experiência com Deus, nos ensina a pensar sobre o pecado, a pensar sobre Deus e sobre nós mesmos. Qual o problema do pecado? Além de ser, obviamente, uma ofensa a Deus, mas ele causa em nós um grande estrago, um grande problema. Vejam que o salmo que li, ele diz que os homens são do tamanho dos seus deuses. Quando ele diz, tornem-se como eles, os ídolos, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Ou seja, você se torna semelhante aos seus ídolos. Como são os ídolos? Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem pés, mas não andam. Tem mãos, mas não apalpam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Ou seja, quando deixamos o Criador e nos ocupamos com aquilo que deveria ser tratado apenas como criatura, como criação, mas invertemos e fazemos da criação o Criador,
Ou seja, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus torna-se ídolo para nós. E quando assim o fazemos, nós nos tornamos semelhantes aos ídolos. Ou seja, perdemos a nossa identidade. Foi isso que aconteceu com a nação de Israel e Jesus então resgata o Salmo 115 fazendo uma crítica a Israel, porque perdeu o propósito, perdeu a sua identidade, perdeu o brilho da imagem de Deus. Deus se aborrece, se entristece por ver o que o pecado faz em nós. Israel deu as costas a Deus, se tornando idólatra. Abandonou a Deus, correu atrás dos ídolos, construiu seus ídolos. Por isso Jeremias denuncia o povo de Israel que deixou o Senhor, abandonou a fonte de águas vivas e cavou para si cisternas rotas, buscou águas podres. Quando Israel deixa o Senhor, então Israel ficou desfigurado, perdeu o propósito. E isto é muito sério, porque Deus perde no mundo a expressão de si mesmo. Vejam, quando as nações perguntam, onde está o seu Deus? Ah, no céu está o nosso Deus e faz tudo como lhe apraz. Quando as nações perguntam, onde está o Deus de vocês? Na verdade, Israel deveria responder, o nosso Deus não está apenas no céu, mas ele está na terra, atuando, agindo por meio de nós. As nações deveriam olhar para a nação de Israel, que foi chamada para ser testemunha para as nações, para ser luz para as nações, e enxergar a luz de Deus, ouvir a voz de Deus por meio da nação. Mas eles perderam vida, perderam o propósito. Por isso o salmista está dizendo que aqueles que adoram ídolos se tornam como eles. E foi isso que aconteceu à nação de Israel. Mas vem Jesus. E a obra de Jesus é devolver a nós a nossa identidade de povo de Deus, a identidade como filhos de Deus e nos levar à plena humanidade. Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. E ele veio para nos levar à plenitude da imagem de Deus em nós, porque ele é semelhante ao Pai. Jesus, Filho de Deus, se tornou homem, viveu entre nós, assumiu a natureza humana, a forma humana. Ele sim tem boca e fala, ouvidos e ouve, pés que andam na direção daqueles que estão clamando, pedindo ajuda, pedindo socorro. Tem olhos para os aflitos, para os perdidos. Tem pés ligeiros na direção dos que clamam por socorro. Ele sim, Jesus, tem um coração que ama, que se compadece. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. Seus ouvidos não estão tapados. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Quando Jesus está caminhando pelas ruas da Palestina, fazendo milagres, na verdade, cada milagre de Jesus vai para além do milagre em si, porque cada milagre é um ato profético, é, na verdade, uma confrontação a Israel, é um chamamento. Quando Jesus cura um cego, quando Jesus cura um homem com a mão atrofiada, quando cura um paralítico, quando Jesus cura um mudo, um surdo, na verdade, ele está denunciando a realidade
da nação de Israel, que se tornou como os seus ídolos. Agora Jesus vem e ele vem resgatar, ele vem para abrir os olhos novamente, ele vem para abrir os ouvidos, para destravar a língua, ele vem para curar os paralíticos. Na verdade, são atos proféticos falando sobre a nossa realidade. Nós recebemos, assim como Israel, uma incumbência, uma responsabilidade. O Senhor Jesus confiou a nós uma missão. Nós temos recebido de Deus a vida, temos recebido recursos, temos recebido o tempo, temos recebido oportunidades. Deus tem nos dado o Evangelho para ser proclamado. Nós temos recebido responsabilidades, muitas. Nós temos um mandato social. Nós recebemos a responsabilidade para cuidarmos uns dos outros. Mas o que estamos fazendo? Deus tem nos dado um mandato. Nós somos mordomos, administradores, recebemos o privilégio da vida e Deus nos confiou pessoas. Ele nos fez pescadores de homens, ou seja, pescadores de pessoas. Deus tem nos chamado, tem nos soprado vida, veio para resgatar-nos desta condição que nos colocamos como dos ídolos, que têm pés, mas não andam, que têm mãos, mas não apalpam, que têm olhos, mas não veem, que têm boca, mas não falam. Assim são os ídolos. Mas Deus veio para nos resgatar desta condição. Precisamos estar atentos a isso. Porque ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aquele que tem um coração responsivo, aberto, Deus vai dar ainda mais. Você tem recebido recursos de Deus, e recursos de todos os tipos. Quando Deus coloca em suas mãos, que agora não estão mais atrofiadas, são mãos abertas, são mãos que doam, são mãos que servem. Não, nós não nos tornaremos como ídolos, porque nós não temos ídolos. Nós adoramos ao único que é vivo, o único Deus verdadeiro, porque tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus se torna o nosso ídolo. Por isso temos que tomar muito cuidado. Deus tem nos dado a capacidade de caminhar. Ele tem nos curado da nossa paralisia. Agora nós podemos caminhar na direção do outro, do aflito, do oprimido, dos que sofrem, na direção do próprio Deus. Quando ele curou um paralítico, primeiramente ele diz: perdoados estão os teus pecados. Por quê? Porque o pecado faz isso, ele paralisa pela culpa. Mas quando ele diz: perdoados estão os teus pecados, então logo nós nos levantamos e andamos na direção do cumprimento do propósito de Deus. Deus tem nos curado de toda cegueira. Agora nós podemos enxergar, podemos ver, nós podemos contemplar, nós podemos enxergar a realidade deste mundo que sofre, que caminha na direção da condenação eterna. Deus tem nos dado ouvidos. Por isso, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantas vezes Deus precisa falar com você para que você obedeça? Não, nós não somos como ídolos. Nós agora temos capacidade para ouvirmos a voz de Deus e obedecermos a voz de Deus. Deus tem nos dado boca, Ele tem soltado a nossa língua. Você tem recebido uma língua como de um erudito. Você tem agora a palavra que está no teu coração, que está perto de ti, na tua boca, para que você proclame. É a palavra da fé que pregamos. Deus tem nos confiado o Evangelho. Você é mordomo do Evangelho, para proclamar o Evangelho a todas as pessoas. Deus tem nos dado oportunidades
para que você possa administrá-las, aproveitando, remindo o tempo, porque os dias são maus e nós precisamos usar cada oportunidade. Quando deixamos de ser a expressão de Deus na terra, Deus fica sem testemunho por meio da sua igreja. Não podemos fazer o que fez Israel. Nós precisamos, agora, como igreja viva, corpo de Cristo, atuante na terra, precisamos cumprir o mandato que nos foi dado pelo próprio Deus. Deus tem nos confiado uma tarefa, Deus tem nos dado uma missão, Deus tem colocado em nossas mãos uma obra a ser feita. Deus está contando com você, Deus te escolheu na sua soberania, Deus está contando com você, Ele quer restaurar a sua plena humanidade, devolver a você sensibilidade. Deus quer restaurar a nossa capacidade de falar, de enxergar, de usar as mãos, servindo, doando, abençoando, caminhando na direção dos necessitados. Deus tem colocado você dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, de uma congregação, dentro de um grupo pequeno, dando a você oportunidade para servir, para abençoar outros. Não, você não está como um ídolo. Você não está como um ídolo que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Não, você não está como um ídolo que tem ouvidos, mas não ouve. Não, você não está como um ídolo que tem pés, mas não anda. Não, você adora a Deus, somente a Deus. Então você não é como um ídolo, você está vivo. Você tem agora resgatado a imagem e semelhança do seu Deus, a quem você adora. Então você se relaciona, você proclama, você ama pessoas. Deus quer fazer isso por seu intermédio. Quando as nações perguntarem, onde está o seu Deus? O meu Deus, não, ele não está apenas lá no céu, ele está aqui. Porque as pessoas não querem saber o que Deus está fazendo no céu. As pessoas querem saber o que Deus está fazendo na terra. E nós, igreja, vamos responder a esta pergunta que as nações estão fazendo. Onde está o seu Deus? E nós vamos demonstrar a vida de Deus. Nós vamos glorificar a Deus como bons mordomos, como bons administradores daquilo que nos foi confiado. A minha oração é para que você seja um bom mordomo, porque você recebeu o Evangelho e o Evangelho te põe de pé. O Evangelho de Jesus Cristo te pôs de pé. Você recebeu a vida de Deus. Você ressuscitou. Você era um morto que ressuscitou com Cristo e agora você vive a vida de Deus. Você vive para a glória de Deus. Os teus pecados foram perdoados. Deus te abençoou com todas as bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Você recebeu o Espírito de Deus. Você foi revestido do Espírito de Deus. Você, então, perdoado nos seus pecados, você agora pode se levantar e andar na direção do propósito de Deus, cumprindo o propósito de Deus. Por isso, neste mês da mordomia, Deus está nos lembrando e vai nos lembrar durante as próximas semanas de que nós fomos chamados, fomos convocados por Deus, que nós recebemos recursos de Deus e nós prestaremos contas a Deus do que Ele mesmo tem nos dado. E o que nós devemos ouvir no dia da verdade, no dia da prestação de contas, são as palavras: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que você possa ouvir isto da boca do seu Deus. Que você possa cumprir
o propósito para o qual você foi chamado por Deus. Que você seja uma bênção na terra. Que a glória de Deus se manifeste por seu intermédio, porque Cristo está em nós e Cristo em nós é esperança da glória. Que você possa caminhar, possa enxergar, possa agora abrir as suas mãos para servir, para doar, para abençoar em qualquer lugar, onde você estiver, para onde você for, Deus vai se manifestar em você por seu intermédio para a glória e louvor do nome dele. Que Deus te abençoe, que você possa ser um mordomo fiel. Amém. Amém.